Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Pela manhã eu fiz uma postagem e comentei com vocês que eu conversaria um pouquinho sobre a sustentação oral nos tribunais, né? Na verdade, há algum tempo eu já venho me programado para fazer as nossas conversas, as nossas postagens virtuais e quero começar hoje, aproveitando que eu estou aqui em Curitiba, em que vai acontecer uma sustentação oral amanhã. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e já aproveito de antemão, você que nunca me viu, não é um dos meus alunos, meu nome é Luiz Gustavo, professor Tiso, e o objetivo do nosso canal, o objetivo do Instagram, o objetivo do Face e posteriormente com os vídeos que serão postados é termos um canal de comunicação sobre direito processual civil, também sobre direito constitucional, direito internacional e direitos humanos. Mas vamos começar por uma grande paixão, que é o processo civil. Então também peço para que você nos comentários faça ali, coloque ali o que você acha e também coloque ali as suas dúvidas, sugestão sobre algum outro vídeo, algum outro ponto do processo civil ou de qualquer uma dessas disciplinas que você gostaria que fosse abordado. Então vamos conversar um pouco sobre isso, né? Num primeiro momento é importante que você entenda como que um processo chega no tribunal. Nós temos duas hipóteses básicas para que um processo chegue até o tribunal. A primeira hipótese que nós temos é o processo ser remetido ao tribunal em razão de um recurso. Quando nós pensamos naquela estrutura do Poder Judiciário, os tribunais eles se encontram no que nós chamamos de segundo grau, por ser o segundo degrau, né, na hierarquia do judiciário, ou os tribunais superiores, aquilo que alguns chamam de terceiro grau de jurisdição. Nomenclatura essa não utilizada, né, pela nossa legislação vigente, mas é uma nomenclatura bastante comum. Normalmente, via de regra, quando nós estudamos competência, começando lá por volta do artigo 45, 46 do CPC, lá no início do Código de Processo Civil, nós estamos falando de processos gerais que começam em primeiro grau, que são essas comarcas das cidades que nós temos desses fóruns, esses lugares mais regionalizados, né, para que você consiga entender com a maior simplicidade possível. Normalmente os processos começam ali. Então, se você mora em Arapongas, né, cidade onde eu resido, em Arapongas nós temos um fórum e muitos processos eles são iniciados em Arapongas. Então lá nós temos o que chamamos primeiro grau de jurisdição, por ser em regra o degrau para que um processo tenha início. Quando eu como parte, né, não me sinto satisfeito com a decisão proferida naquele processo, posso então questionar isso, né? E aí nós estamos falando de um recurso, a utilização de um recurso. E esse recurso ele é enviado ao tribunal de segunda instância. Sai da primeira, vai para a segunda instância, o segundo degrau. E aí nós estamos falando, se for uma justiça estadual, dos tribunais de justiça dos estados. Cada estado tem um tribunal de justiça. Se fosse um processo na Justiça Federal, sendo da Justiça Federal do Paraná, ele iria para o Tribunal Regional Federal, né? Nós do Paraná, nós paranaenses pertencemos à 4ª região. O nosso Tribunal Regional Federal fica em Porto Alegre. O TRF4, né, Tribunal Regional Federal da 4ª região, ele recebe todos os processos oriundos do primeiro grau do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então essa é a primeira forma de um processo chegar ao tribunal. Chegando ao tribunal, pela via recursal, né? Isso é o que nós chamamos de competência derivada ou competência recursal. Depois, se vocês quiserem, mais para frente nós gravamos um vídeo só sobre competência. Então a primeira forma do processo chegar ao tribunal é se ele for ao tribunal em razão de um recurso. Entenda recurso como um questionamento de decisões proferidas pelos juízes iniciais, né? Nós temos várias possibilidades de questionar as decisões proferidas pelos juízes de primeiro grau e com isso levar o processo até o tribunal. É importante também já pontuar que os recursos estão previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil. Então, dentro do CPC, os recursos estão no 994. É um rol ali muito importante que nós temos dentro da nossa legislação processual civil. Uma outra forma de um processo estar no tribunal
é pelo que nós chamamos de competência originária. É possível que um processo comece no tribunal. Então, se ele começa no tribunal, por que nós chamamos isso de competência originária? Porque o processo está sendo iniciado. Ele se originará naquele tribunal. Então, isso também é possível. Claro que é bem menos comum do que um processo ir para recurso. Maciçamente, a maioria dos processos que estão nos tribunais, eles ali estão em razão de um recurso interposto pela parte que se sentiu descontente por uma decisão proferida. Ah tá, beleza, o processo chega no tribunal. O que vai acontecer com ele? Esse processo precisa ser julgado. Então nós temos dentro do tribunal, vamos pensar em justiça comum estadual, né, até para não problematizar demais a nossa explanação, nós temos as câmaras cíveis, que são órgãos para receber questões cíveis, e nós temos as câmaras criminais, que são órgãos para receber questões criminais. Esse processo, se ele for cível, ele vai ser enviado para uma das câmaras cíveis do tribunal, e isso é determinado pela própria Secretaria do Tribunal, como se fosse uma competência por distribuição, né? Então ele vai ser remetido para uma das várias câmaras criminais, para uma das várias câmaras cíveis que nós temos no nosso tribunal, e se for um processo criminal, ele vai ser destinado a uma das várias câmaras criminais que nós temos dentro do nosso tribunal. Estamos nesse momento falando de Tribunal de Justiça, né, segunda instância. Aí se for no Tribunal Superior, no STJ ou até mesmo no STF, lá nós não temos câmaras, nós temos as chamadas turmas. Só muda a nomenclatura, são órgãos colegiados. O que são órgãos colegiados? São órgãos julgadores formados por várias pessoas, né? O colegiado, ele indica essa multiplicidade de julgadores. Professor Tiso, mas isso significa que todos os processos que estão no tribunal serão julgados pelo colegiado? Não, isso não significa isso, né? Nós temos duas possibilidades quando pensamos em decisões proferidas pelos tribunais. A primeira possibilidade é o que chamamos de decisão monocrática. E a decisão monocrática é aquela proferida pelo relator. Já te explico o que é relator. Agora, se a decisão for proferida pela Câmara, ou seja, pelo grupinho de pessoas, né, sem parecer desrespeitoso com os julgadores, é claro, mas para que isso fique bastante claro, se o julgamento for proferido pelo agrupamento de julgadores, se for em segundo grau pelo grupo de desembargadores daquela Câmara, se for no STF ou no STJ pelo grupo de ministros daquela turma, isso nós chamamos de acórdão, é o que determina o artigo 204 do Código de Processo Civil, né? Aquilo que delimita o que seria um acórdão. E aí, qual que é a diferença disso, professor? Quando que nós teremos uma decisão monocrática, quando que nós teremos uma decisão colegiada? Bom, quando o processo chega no TJ, vamos pegar como exemplo o Tribunal de Justiça. Quando o processo chega no Tribunal de Justiça, ele vai ser enviado para uma das câmaras. Então estamos falando de processo civil. Vamos imaginar que ele vá para a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná. Cada Câmara é composta por 5 desembargadores. Isso na realidade do Paraná. Só que desses 5, um será o relator. E o relator é o responsável por conduzir o julgamento desse processo, por relatar, por contar o que está acontecendo. Fazer um relatório. Para aqueles que já estão um pouquinho mais avançados no estudo do processo civil, você deve se lembrar que uma sentença, que é aquela decisão do juiz que julga a fase de conhecimento do processo, com fundamento no 485 ou no 487, também põe fim à execução, a definição do artigo 203 do CPC. A sentença tem 3 partes. A primeira parte é chamada de relatório. O relatório tem por objetivo um resumo do processo, quando o juiz conta tudo o que aconteceu ali, tudo que foi alegado, né? A função do relator é relatar aquilo que está acontecendo, dizer o que está sendo alegado, os pontos controvertidos, a base que sustenta a fundamentação das partes. Esse relatório é apresentado pelo relator, mas se nós abrirmos o artigo 932 do CPC, ele vai nos dizer hipóteses em que o relator pode julgar sozinho.
E aí nós temos a chamada decisão monocrática. Então, nas hipóteses do artigo 932, onde o relator está, por lei, autorizado a julgar sozinho, nós temos ali o que chamamos de decisão monocrática, porque é mono de um. Nós temos um desembargador ou um ministro, se for STJ ou STF, julgando sozinho. Não sendo hipótese do 932, vai ser designada uma sessão de julgamento. E nessa sessão de julgamento, nós teremos uma decisão colegiada, uma decisão proferida por um grupo de julgadores, né? E é aí que entra a tal da sustentação oral, ou seja, estou acabando de ver que fazem 10 minutos que eu estou falando aqui e não cheguei na tal da sustentação oral, né? Mas entendo que são informações importantes para que não caia de paraquedas no seu colo o que é uma sustentação oral. Mas para que você entenda o que é a sustentação oral, é o momento em que as partes podem ir até o tribunal e ali fazer uma sustentação efetivamente. Se colocam na tribuna e explicam de maneira oralizada as razões do seu argumento, tentando convencer os julgadores. Então quer dizer que sempre que um processo está no tribunal pode haver sustentação oral? Não. Quando que nós temos sustentação oral? A sustentação oral ela é possível nos limites do artigo 937 do CPC. Vamos dar uma olhada nele. Olha o que diz o 937. Na sessão de julgamento, então no momento onde será efetivamente decidido o resultado daquilo que está acontecendo, que está sendo analisado no processo, depois da exposição da causa pelo relator, ou seja, a sessão começa e o relator vai fazer uma breve exposição da situação, da causa, daquilo que está acontecendo, né? O presidente da Câmara ou da turma, né, vai dar a palavra sucessivamente ao recorrente, que é aquele que interpôs o recurso, depois ao recorrido e, nos casos de intervenção do Ministério Público, ao próprio MP. Cada um tem até 15 minutos, prazo improrrogável, para tentar convencer os julgadores. Então, em alguns julgamentos que nós temos nos tribunais, após o relator delimitar a matéria que está sendo analisada, será então passada a palavra ao recorrente. Recorrente é aquele que interpôs o recurso, depois ao recorrido e, por fim, se houver participação do Ministério Público, ao próprio Ministério Público. É importante esclarecer que essa fala da participação do Ministério Público diz respeito ao Ministério atuando como custos legem, como fiscal da lei, nos limites do artigo 178 do CPC, né? Então o Ministério Público atua no processo civil como parte, então aí ele de fato é autor da ação, por exemplo, e aí se ele recorreu, ele será ouvido como recorrente, se ele não recorreu, ele poderá ser ouvido como recorrido. Mas se ele não é parte, mas ele está ali como fiscal da lei, imagine que é uma questão de menores, de curatela, família, situações em que pode haver participação ou que deve haver participação do Ministério Público, ali ele também pode ser ouvido. Todo mundo será ouvido? Chega lá e fala, não, você precisa se inscrever. É necessário fazer uma inscrição, onde ali você manifesta o seu interesse em realizar a sustentação oral. E esse é um ponto importante, a sustentação oral ela não é obrigatória. Em nenhum momento a sustentação oral é obrigatória. O recurso será julgado havendo ou não havendo a sustentação oral. Mas a sustentação oral é uma faculdade, uma possibilidade colocada ao alcance do defensor, da parte, para fortalecer o seu argumento, né? Então aquele que desejar fazer a sustentação oral precisa se inscrever e aí preparar uma fala de até 15 minutos. Mas sempre, em qualquer recurso, então eu comentei com vocês, os recursos estão previstos no 994. Previstos no 994. De todos os recursos é possível sustentação oral? É possível sustentação oral no rol do 937. Olha o que diz. Pelo prazo, nós estávamos lendo o caput do 937. Prazo de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem as suas razões, nas seguintes hipóteses. E aí nós temos, nas seguintes hipóteses, tem um detalhe, mas para tornar isso um pouco mais objetivo. Recurso de apelação. Apelação é recurso interposto em face de sentença. No recurso ordinário, que é o inciso 2, o 937, recurso ordinário, um recurso bastante peculiar, em detrimento de remédios constitucionais denegados,
ou também atrelado a partes do processo como um organismo internacional, mas depois a gente pode fazer um vídeo especificamente para falar sobre recurso ordinário, e por certo ele haverá. 3. Recurso especial, recurso extraordinário, embargos de divergência, e aqui não mais em recurso, mas em competência originária, né? Ação rescisória, e também no caso de reclamação, aquilo que antigamente se chamava de reclamação constitucional, no mandado de segurança, também no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência. Ou seja, não é qualquer agravo de instrumento, né? Então, retomando, quando que é possível sustentação oral? Quando que a parte pode se inscrever para realizar, o advogado, para realizar a sustentação oral? Se houver uma sessão de julgamento de recurso de apelação, recurso ordinário, recurso especial, extraordinário, embargos de divergência, rescisória, mandado de segurança, reclamação, agravo de instrumento interposto para questionar tutela provisória. Porque que é importante isso ficar claro. O agravo de instrumento ele pode ser interposto nas hipóteses do 1015. E tem outras situações que eu quero deixar para um vídeo específico de agravo de instrumento. O 1015.1 fala sobre tutela provisória, inciso 1. Só que eu tenho vários outros incisos. A princípio, cabe sustentação oral no julgamento de um agravo de instrumento que verse sobre a análise de tutela provisória. Lembrando, tutela provisória de urgência e evidência, mais um vídeo aí para a gente trabalhar. E aí, o último inciso fala em outros casos previstos em lei ou pelo regimento interno do tribunal. Então, de uma maneira bastante sucinta, a sustentação oral é um meio de convencimento, onde o advogado da parte, o defensor, pode fazer uso disso, desse instrumento em que ele terá por até 15 minutos direito de ser ouvido, né, palavra, para poder ali expor as suas razões e tentar convencer os julgadores. E ele o fará na seguinte ordem: primeiro aquele que recorreu, depois o recorrido, por fim o Ministério Público nos casos em que ele intervir. Pode acontecer no julgamento só ter uma pessoa presente para sustentação? É perfeitamente possível. O fato do recorrente querer sustentar oralmente as suas razões não significa que o recorrido tem que sustentar ou que o Ministério Público deva fazê-lo. Na verdade, faz a sustentação oral, como eu já disse, que não é obrigatória, quem quiser, dentro dessas possibilidades, dentro desses recursos previstos no 937. Tudo bem? Um grande abraço a todos, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Deixem seus comentários e também pedidos de vídeos ou demais esclarecimentos. Até mais, gente!